Meu nome é Amanda, e eu resolvi contar essa história porque, por muito tempo, eu mesma duvidei do que senti. Às vezes, quando lembro daquele aniversário, parece que estou vendo uma outra mulher deitada naquela cama, levando aquele choque de água gelada no rosto. Só que era eu. Era a minha vida, o meu casamento, a minha casa. E por incrível que pareça, foi justamente naquele dia que tudo começou a fazer sentido. Enquanto eu falo, tem um caderno de capa amarela aberto em cima da mesa da cozinha. Eu ganhei esse caderno da minha mãe antes de casar. Ela disse assim: escreve o que for importante, filha. Quando a cabeça ficar pesada, você coloca no papel. Durante anos, eu usei esse caderno para anotar receitas, listas de compras, coisas simples. Depois, sem perceber, comecei a registrar pequenas cenas do meu dia, frases soltas, lembranças que eu não queria perder. Hoje, ele é uma espécie de mapa do caminho que me trouxe até aqui. Eu e o Richard nos conhecemos numa lanchonete perto de onde eu trabalhava, num bairro simples. Eu era atendente de balcão em uma padaria. Vivia sempre cheirando a café e pão quente. Ele aparecia no fim da tarde, com a camisa social meio amarrotada, dizendo que o dia tinha sido puxado. Ele trabalhava numa loja de materiais de construção como vendedor. Era simpático, conversava com todo mundo. Nas primeiras vezes, ele só pedia um salgado e um refrigerante, mas sempre puxava assunto. Aos poucos, começou a ficar até tarde, quando a padaria já estava quase fechando. Eu limpava as mesas, guardava os talheres, e ele ficava encostado no balcão, brincando com os palitos de dente, perguntando sobre mim, sobre minha mãe, sobre meus sonhos. Naquela época, eu sonhava com coisas bem simples: ter uma casa arrumadinha, uma cozinha com bastante luz, uma mesa grande para receber família, um marido companheiro. Nada de luxo. Só calma. O Richard parecia o retrato de tudo aquilo. Ele era carinhoso, perguntava se eu estava cansada, elogiava a minha dedicação. Quando conheceu minha mãe, foi respeitoso, ajudou a lavar a louça, ofereceu-se para consertar uma porta que vivia enroscando. Minha mãe, toda derretida, virou para mim e disse um dia em voz baixa: esse aí é de ouro, Amanda. Segura ele. Eu segurei. E sem perceber, acabei soltando a mim mesma. A família dele veio depois. A sogra, Dona Lúcia, morava num bairro um pouco mais afastado, numa casa antiga. Ela me recebeu com um abraço mais ou menos, daqueles em que o corpo encosta, mas o braço não aperta de verdade. Falou que eu era simpática, esforçada. E logo perguntou se eu sabia cozinhar feijão direito, porque homem, para ficar em casa, tinha que ter comida boa. A cunhada, Patrícia, fez aquele sorriso que não alcança os olhos e soltou: tomara que você não enjoe fácil do serviço da casa, viu? Porque o Richard foi mimado demais aqui. Está acostumado com tudo certinho. Na hora eu ri, como quem aceita uma brincadeira. Mas, por dentro, alguma coisa ficou meio desconfortável, como se eu tivesse sentado numa cadeira molhada e só percebido depois. Aquele tipo de comentário que vem embrulhado em riso, mas já carrega um recado. Mesmo assim, eu estava apaixonada. Casei com o Richard cheia de esperança. Depois que a minha mãe faleceu, alguns meses antes do casamento, aquele caderno de capa amarela virou um dos poucos objetos que eu trouxe comigo para a minha casa nova. Coloquei o caderno na gaveta de talheres, como se assim ele ficasse no coração da casa. Foi por ali, entre colheres e facas, que eu fui guardando o que eu não sabia dizer em voz alta. Nos primeiros anos de casamento, eu fazia de tudo para agradar. Acordava cedo, preparava café da manhã, deixava a roupa dele passada, tentava manter a casa impecável. E de início, o Richard parecia reconhecer aquele esforço. Ele dizia: você é dedicada demais, Amanda. Sorte a minha. A sogra e a cunhada, quando apareciam, vinham com as observações revestidas de cuidado. Essa cortina escura pesa muito a sala. Você devia colocar algo mais claro, dizia a dona Lúcia, passando o dedo no aparador para ver se tinha pó. Você não acha que esse arroz ficou meio grudado? Lá em casa sempre fizemos de outro jeito, comentava a Patrícia, mexendo na panela com uma liberdade que me irritava, mas que eu não demonstrava. Eu respondia com um sorriso, oferecendo mais café, dizendo que iria melhorar.
E ia mesmo. Passava horas tentando acertar o ponto do arroz, testando receitas novas, pesquisando dicas em revistas antigas que minha mãe guardava. Eu queria ser a esposa que todo mundo respeitava. Queria que ninguém tivesse motivo para me olhar com crítica. Mas, com o tempo, o tom mudou. As observações começaram a vir mais ácidas. A dona Lúcia se sentia à vontade demais para apontar o que estava fora do lugar. A Patrícia vinha visitar sem avisar. Abria os armários, comentava com aquele jeito de deboche discreto. Nossa, que bagunça esse armário de mantimentos. Aqui em casa a gente organiza por tipo de produto, sabia? O Richard ria, achando graça. Essa minha família não perdoa nada, hein? Ele dizia, mas nunca me defendia de verdade. Só olhava para mim pedindo compreensão, como se eu tivesse obrigação de suportar. Na prática, eles começaram a se sentir donos do espaço. A sogra tinha um lugar cativo na cozinha, criticando a panela, o fogão, o tempero. A cunhada falava do meu jeito de me vestir, fazendo piada se eu aparecia com um vestido mais simples. Eu engolia tudo em seco, dizendo para mim mesma que era exagero da minha cabeça, que era só implicância de família, que com o tempo elas iriam me aceitar. O caderno de capa amarela já começava a ganhar novas páginas. No início, eu só anotava coisas como preciso comprar arroz ou lembrar de aprender receita do bolo de fubá da mãe do Richard. Com o tempo, comecei a escrever frases soltas. Hoje, a dona Lúcia reclamou da cor do feijão. Patrícia mexeu no armário sem pedir. Richard riu quando eu fiquei sem graça. Nada muito profundo, mas o suficiente para que, quando eu voltasse atrás, enxergasse um padrão que, na época, eu mesma evitava admitir. Os anos foram passando, vieram as crianças. Primeiro um menino, depois uma menina. Eu deixei o trabalho na padaria, porque o salário não compensava as horas fora de casa, o transporte, a creche. O Richard dizia que era melhor assim, que ele sustentava tudo. Falava com um orgulho que, na teoria, parecia carinho, mas na prática virava cobrança. Eu mato um leão por dia lá na loja, ele repetia. E você só precisa cuidar da casa. Só. Essa palavra começou a ter um peso enorme para mim. A casa, as crianças, as panelas, o banheiro, a roupa. Tudo era comigo. E qualquer coisa que estivesse fora do lugar virava motivo para comentário. A sogra vinha visitar e dizia: essa menina precisa se organizar melhor, meu filho. Casa não toca sozinha, não? Ele não dizia nada. Às vezes, mais tarde, quando estávamos só nós dois, ele comentava: a minha mãe pega pesado, eu sei. Mas tenta entender, ela sempre foi assim. Eu tentava entender. O problema é que, quanto mais eu entendia o lado deles, menos alguém parecia disposto a entender o meu. Foi nessa rotina de cobranças que a palavra Sandra entrou, pela primeira vez na minha vida. O Richard começou a falar muito de uma colega da loja, Sandra, que tinha entrado há pouco tempo. Ele dizia que ela era boa de venda, esforçada, que corria atrás. A forma como ele elogiava o jeito dela me deixava inquieta. Não era só pelas qualidades em si, era pelo jeito admirado com que ele falava. Eu, que passava o dia esfregando o chão, cuidando de febre de criança, cozinhando, lavando, passando, comecei a me sentir invisível. Num dia qualquer, eu estava recolhendo a roupa do varal quando ouvi ele no telefone, no corredor. Ele não viu que eu estava ali, atrás da porta, dobrando uns lençóis. Fica tranquila, Sandra, eu resolvo aqui, ele dizia, com a voz mais baixa que o normal. Você não vai ficar sozinha nessa, pode contar comigo. A frase me atravessou, como se alguém tivesse passado a mão na minha espinha de cima a baixo. Eu senti a respiração sair do eixo, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. Não era uma frase romântica, não era um eu te amo, mas havia uma intimidade ali que não combinava com colega de trabalho. Quando ele entrou no quarto, eu fingi que não tinha ouvido nada. Fui guardar a roupa no armário, prestando atenção demais nas dobrinhas dos lençóis, para não ter que prestar atenção no que eu sentia. A partir daquele dia, o nome dela começou a aparecer mais. A Sandra vendeu muito essa semana.
A Sandra está com problema com o carro, coitada. A Sandra está separando. O marido fez uma sacanagem com ela. O nome dela deslizava pela casa, sentava na mesa do jantar, entrava no banheiro, enquanto eu separava toalhas, de tão presente que se tornou. A sogra e a cunhada também começaram a falar nela. A Sandra é muito simpática, né? Comentou a Patrícia uma vez, mexendo no cabelo. Fui lá na loja, comprei umas coisas, ela atendeu super bem. Eu gostei daquela moça, completou a dona Lúcia. Conversa direitinho, não se faz de coitadinha. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Não se faz de coitadinha. Naquela hora, eu entendi que, por trás das reclamações dela sobre a minha organização, o meu arroz, as minhas cortinas, havia algo maior. A impressão que elas tinham de mim. Uma mulher que não dava conta, uma mulher que se atrapalhava, uma mulher que devia agradecer por ter um marido como Richard. Por fora, eu continuava sendo a mesma. Fazendo almoço, chamando as crianças para ir à escola, ajeitando a casa. Mas por dentro, eu comecei a observar. Era como se eu tivesse sentado na plateia da minha própria vida. Eu preparava o café e, ao mesmo tempo, prestava atenção nos diálogos, nos gestos, como se estivesse assistindo a uma cena. Era uma sensação estranha, mas me ajudou a ver coisas que antes eu desculpava. Uma noite, arrumando a gaveta de documentos, achei o caderno de capa amarela, esquecido no fundo. Abri numa página antiga e vi a letra da minha mãe, que tinha escrito uma receita para mim. Mais abaixo, estava uma anotação minha, de anos antes. Hoje, a dona Lúcia reclamou do feijão. Folheei as páginas e percebi que, ao longo do tempo, aquele caderno tinha registrado uma coleção de pequenas violências. Não eram tapas, não eram gritos constantes. Eram palavras, insinuações, risos que me colocavam sempre em posição de menos. Foi nessa época que se aproximava o meu aniversário. Eu não esperava festa, balões, nada disso. Minha vida nunca foi assim. Mas eu esperava, pelo menos, algum gesto de carinho, um café da manhã diferente, um vamos sair só nós dois. Nada muito grandioso. Só algo que me lembrasse que eu não estava ali apenas para fazer a casa funcionar. Na véspera do meu aniversário, cheguei perto do Richard, enquanto ele mexia no celular e a televisão fazia barulho ao fundo. Amanhã eu faço aniversário, eu disse, num tom leve. Ele nem levantou tantos olhos. Eu sei, Amanda. Você acha que eu não sei? Não. Eu sei que você sabe. Eu só. Eu tentei sorrir. Só queria combinar alguma coisa. Talvez um almoço mais tranquilo. Só nós quatro. Ele franziu a testa, como se eu tivesse pedido algo absurdo. Então, sobre isso? Ele suspirou, largando o celular ao lado. Eu ia falar com você. Minha mãe e a Patrícia vão vir aqui amanhã bem cedo com as crianças. A gente combinou um café lá para a casa. Eu falei que você ia fazer um bolo, arrumar as coisas, essas coisas de família. Por alguns segundos, eu achei que tinha ouvido errado. Você combinou um café aqui em casa, no meu aniversário, sem me perguntar? Amanda é a minha mãe. Ele falou como se isso fosse justificativa para qualquer coisa. A gente quase não se reúne. Vai ser bom. Você gosta deles, não gosta? Gostar não era a palavra. Eu respeitava. Eu aguentava. Eu me esforçava. E naquele momento, eu engoli a própria vontade de fazer qualquer coisa só minha. Tá, tudo bem, respondi, sentindo a boca ficando seca. Que horas? Bem cedinho. Ele disse, já empolgado. Lá pelas 7. A gente se organiza. Eu olhei ao redor. A pia tinha pratos. A sala estava com brinquedos espalhados. O chão precisava de uma faxina. Eu estava cansada. Muito cansada. Tinha passado o dia cuidando de um dos pequenos com febre, tentando conciliar remédio, comida e roupa na máquina. Minha coluna parecia presa. Cada movimento era um esforço. Você podia ter me avisado antes, eu falei num fio de voz. Ele virou os olhos. Pronto, começou. Nada nunca pode ser do jeito da minha família, né? Se fosse a sua mãe, você faria até festa. A minha mãe estava morta. Ele sabia disso. Mas naquele momento, usar a memória dela como comparação era mais um jeito de me enfraquecer.
Eu senti um aperto no estômago, como se alguém tivesse dado um nó por dentro. Tá, Richard, respondi, cansada demais para discutir. Amanhã eu acordo mais cedo. Ele deu de ombros e voltou para o celular. Fiquei ali por alguns segundos, parada, ouvindo a risada da televisão, o barulho de um carro passando na rua, os brinquedos das crianças pelo chão. Então fui até a gaveta de talheres, peguei o caderno de capa amarela e escrevi: Véspera do meu aniversário. Ele chamou a mãe e a irmã para café cedo. Eu não apareci no convite. Naquela noite, dormi pouco. O menino teve febre de novo. A menina acordou chorando por causa de um pesadelo. Eu levantei, dei remédio, cantei baixinho. Caminhei descalça pelo corredor gelado. Cada vez que encostava os pés no piso frio, o corpo reclamava, mas eu seguia. Quando finalmente fechei os olhos, já era tarde. A sensação era de ter apagado, não dormido de verdade. E então veio a água. Eu estava em algum lugar entre o sono e a vigília quando senti um impacto gelado no rosto, no pescoço, na camisola. O corpo reagiu no susto, como se eu tivesse sido puxada de dentro de um lago. Ar entrou pela boca de um jeito desordenado. Meus músculos contraíram instintivamente. Eu puxei o lençol, tentando entender o que estava acontecendo. Quando abri os olhos, ainda confusa, vi a silhueta do Richard segurando uma bacia vazia. O colchão estava molhado ao meu redor, meu cabelo grudado na pele. Levante, Amanda, ele disse, com uma irritação quase preguiçosa, como se eu fosse a culpada por estar ali, dormindo. Minha irmã, minha mãe e as crianças chegam em meia hora, e você não preparou nada, não limpou nem o chão. Levanta, tonta. A palavra que ele usou bateu no meu ouvido com uma força estranha, mas naquele instante o corpo falava mais alto. A pele arrepiada, a camisola colada nas costas, os lençóis ensopados. Eu tremia, não daquele jeito de cena de filme, mas como alguém que saiu debaixo de um chuveiro frio sem estar esperando. Senti a mandíbula rígida, os dentes quase se encostando com força. Você ficou louco? Foi a única coisa que eu consegui dizer, a voz falhando um pouco. Por que você fez isso? Porque eu te chamei 2 vezes e você não acordou. Ele respondeu, como se a explicação fosse óbvia. Eu cheguei tarde ontem, estou esgotado, e você não fez nada do que combinamos. A casa está uma bagunça. Quer que a minha mãe chegue e veja tudo assim? Eu me sentei devagar, sentindo o tecido frio grudar na pele do quadril. O colchão absorvia a água, como se a cama inteira fosse um grande pano encharcado. Por um momento, fiquei olhando para ele, como se estivesse vendo um estranho no meu quarto. Você podia simplesmente ter me chamado direito. Eu murmurei. Podia ter ajudado ontem. Ele deu uma risada curta, sem humor. Haja paciência. Eu trabalho o dia inteiro, Amanda. Você sabe que essas coisas de casa são sua responsabilidade. Eu não posso fazer tudo. Agora levanta, por favor. Não tenho tempo para drama hoje. Ele saiu do quarto, largando a bacia no chão, e foi em direção à cozinha. Eu fiquei mais alguns segundos ali, sentindo o tecido gelado grudado na pele, as costas colando no lençol molhado. 2 pensamentos passaram pela minha cabeça, quase ao mesmo tempo. O primeiro foi: se minha mãe estivesse viva, ela diria para eu sair correndo daqui. O segundo foi: eu não tenho para onde correr. Levantei. As pernas pareciam pesadas, como se eu estivesse andando dentro de água. Tirei a camisola, coloquei uma roupa qualquer, puxei o lençol molhado da cama, enrolei tudo e joguei no canto do quarto. O colchão ficou manchado de umidade, com um cheiro misturado de água e produto de limpeza da noite anterior. Foi só quando passei pelo quarto das crianças, vendo os dois dormindo, que percebi a hora. Lá fora, o céu ainda tinha aquele tom meio apagado, entre a madrugada e a manhã. O relógio da cozinha marcava algo perto de 6 horas e pouco, mas eu nem olhei direito. Só senti o corpo pedindo descanso e, ao mesmo tempo, uma parte de mim funcionando no automático. Na cozinha, encontrei o Richard, já mexendo em algumas coisas. Faz café, ele disse, sem olhar muito para mim. Corta pão, vê se tem bolo, essas coisas. Minha mãe não gosta de chegar e ver que nada está pronto. Abri o armário, peguei o pó de café, acendi o fogo.
Enquanto a água esquentava, sentei um instante na cadeira, só para respirar. O cheiro de gás e de pó de café subindo juntos me fez lembrar da padaria, de quando o trabalho pesado vinha com salário e folga. Agora, o peso vinha sem reconhecimento e sem descanso. Ele passou por trás de mim, pegou uns pratos, bateu o armário com mais força do que precisava. E vê se você se olha no espelho depois, comentou, olhando para mim de cima a baixo. Está com uma cara péssima. A Patrícia vai chegar cheia de piada, e você sabe como ela é. Eu sabia. Sabia demais. Enquanto o café passava, eu peguei, quase sem pensar, o caderno de capa amarela na gaveta de talheres, com a ponta dos dedos. Abri numa página em branco e, com a caneta tremendo levemente, escrevi: Meu marido jogou água gelada em mim no dia do meu aniversário. Só isso. Fechei o caderno e empurrei de volta, como se escondesse um segredo. Terminei de preparar a mesa, um pouco de pão, margarina. O que tinha. O chão não estava como eu gostaria, mas naquele momento eu não tinha energia. Passei um pano rápido nas áreas mais visíveis, mais para abafar a culpa do que para limpar de verdade. O corpo parecia carregar sacos de areia nas costas. Quando eu já estava enxugando a mão no pano de prato, ouvi o som de um carro parando lá fora. O Richard olhou pela janela. Devem ser elas, disse, ajeitando a camisa. Vou lá fora ajudar com as coisas. Ele saiu e eu fiquei um tempo parada, ouvindo o portão abrir. Vozes animadas, risadas. A barriga apertou, uma onda de náusea passou rápida, como se tudo em mim protestasse por ter que encenar aquele papel logo depois de ter levado um balde de água no rosto. Eu fui até o corredor, ajeitei um fio de cabelo, tentei respirar fundo, mas o ar parecia fazer um caminho áspero pela garganta. Dei uns passos em direção à porta da frente, e quando cheguei perto da escada que dava para o pequeno jardim, vi a cena que ficou gravada na minha memória. A dona Lúcia e a Patrícia estavam entrando pelo portão, cada uma com uma criança pela mão. As duas falavam alto, animadas. O menino mais velho, sobrinho do Richard, carregava um pacote colorido. A menina menor vinha pulando, distraída. E bem ali, no meio da escada, estava o Richard segurando duas sacolas cheias de roupas e uma caixa de papelão. Ele estava de costas para elas, descendo apressado, como se tivesse saído correndo. Quando ouviu o barulho do portão, virou-se, e o semblante dele, por um segundo, pareceu o de alguém pego no flagra. O que é isso, meu filho? A dona Lúcia perguntou, franzindo a testa. Vai para onde com essa mudança toda logo cedo? Ele hesitou um instante. Eu fiquei parada na entrada, observando. A Patrícia estreitou os olhos, alternando o olhar entre ele e a porta de casa, onde eu estava. Eita, o clima está bom aqui, hein? Ela comentou com aquela voz carregada de malícia. O Richard deu uma risada forçada. Nada demais. A Amanda está num daqueles dias. A gente discutiu cedo. Vou levar umas coisas para a casa da minha mãe, passar um tempo lá, até ela se acalmar. A frase entrou em mim como um soco por trás. Não era apenas a distorção do que tinha acontecido. Era a facilidade com que ele me colocava no papel de desequilibrada. Eu fui a mulher que tomou um balde de água fria na cama. Mas para eles, eu seria a que fez cena. A dona Lúcia olhou na minha direção e, em vez de perguntar se eu estava bem, ajeitou a bolsa no ombro com impaciência. Mas já começou esse drama logo cedo? No dia que a gente combinou de vir aqui? Depois, ela se dirigiu ao filho. Entra logo, menino. Você não vai sair carregando suas coisas assim, na frente das crianças, como se estivesse fugindo de casa. Fica ridículo. O Richard olhou para mim, e por um momento, nossos olhos se encontraram. Nessa hora, algo em mim se reorganizou por dentro. Não foi um estalo, não foi um grito interno. Foi mais como aquelas placas de rua que vão virando devagar, até apontarem para outra direção. Eu respirei devagar, sentindo o ar entrar com dificuldade, mas entrar. O cheiro da manhã, um pouco de terra úmida, um pouco de gasolina do carro, um pouco de pó. Aquela mistura banal da vida. Bom dia, eu disse, da porta, com a voz baixa, mas firme o suficiente para ser ouvida. A Patrícia me examinou de cima a baixo,
reparando no meu cabelo ainda meio úmido, na camiseta simples, no rosto sem maquiagem. Bom dia, aniversariante, ela respondeu, num tom que não combinava com nenhuma festa. Pelo visto, a festa começou cedo, né? A sogra soltou uma risada breve, olhando para o filho, depois para mim. Você arruma confusão logo no dia do seu aniversário, Amanda? Perguntou com sarcasmo. Tem gente que gosta de sofrer. Por alguns segundos, eu quase fiz o que sempre fazia. Sorrir sem graça, pedir desculpas, minimizar o que eu tinha passado. Quase. Mas alguma coisa diferente me segurou. Ele jogou água fria em mim enquanto eu dormia. Eu falei, sem aumentar o tom, sem dramatizar. Para eu levantar e limpar a casa para vocês. Um silêncio desconfortável desceu por um instante. As crianças continuaram distraídas, puxando o pacote de um lado para o outro. A dona Lúcia apertou os lábios incomodada. A Patrícia arqueou uma sobrancelha, como se estivesse saboreando a situação. Ah, pronto, a sogra disse, cruzando os braços. Também não é assim, né? Uma aguinha para acordar. Qual o problema? Minha mãe fazia isso com a gente. Eu estou viva até hoje. A diferença, eu respondi, sentindo o peito esquentar por dentro, é que a senhora não era casada com a sua mãe. A Patrícia soltou um vixe baixo, rindo, mas não de mim. Pela primeira vez, eu senti que aquela risada não estava apontada só na minha direção. O Richard me lançou um olhar duro. Para que esse show, Amanda? Ele falou. Você adora aumentar as coisas. Eu só queria que a casa estivesse apresentável. Minha família merece respeito. A palavra respeito ali, colocada dessa forma, virou uma espécie de farol. Eu pensei na cama encharcada, na água escorrendo, na sensação de invasão. Pensei nas vezes em que ouvi a dona Lúcia corrigir o meu jeito de lavar louça, nas piadas da Patrícia sobre minha camiseta, nos comentários velados sobre a Sandra ser tão eficiente. Respirei mais uma vez, tentando segurar o corpo no lugar. Eu sabia que, se eu começasse a gritar, eles usariam isso contra mim, como prova definitiva de que eu era descontrolada. Então, eu fiz o contrário. Entrem, eu disse, abrindo mais a porta. O café está na mesa. O chão não está como a senhora gosta, dona Lúcia. Mas eu fiz o que deu para fazer depois do banho involuntário. Eu vi a Patrícia morder um sorriso, tentando disfarçar. A sogra entrou com o queixo erguido, como se tivesse sido obrigada a engolir alguma coisa que não desceu tão bem. O Richard, ainda segurando as sacolas, ficou ali, parado entre o portão e a porta, como se não soubesse se entrava ou se saía. Vai deixar as crianças sem o pai no dia do aniversário da esposa? A Patrícia cutucou. Pelo menos tomam um café, Richard. Depois vocês continuam a guerra. Ele suspirou, largou as sacolas num canto do corredor e entrou. Naquele momento, ver aquelas sacolas ali, abandonadas, me trouxe uma clareza estranha. Era como se todo aquele peso que ele ameaçava levar embora estivesse, na verdade, sempre nas minhas costas. Entramos todos na cozinha. Eu ajeitei as xícaras, servi café, ofereci pão. A dona Lúcia sentou-se como se fosse a dona da casa, cruzando as pernas, ajeitando a bolsa na cadeira ao lado. A Patrícia puxou uma criança para cada lado, falando alto, comentando sobre a novela da noite anterior. Por alguns minutos, eu quase consegui fingir que nada tinha acontecido. O clink da colher dentro da xícara, o cheiro de café, as migalhas de pão caindo na toalha. Só que vez ou outra, meu olhar caía nas roupas molhadas no canto do quarto, no lençol enrolado, no colchão úmido que me esperava. E então, Amanda? Começou a dona Lúcia, pegando um pedaço de pão. Como você anda se virando com a casa? Porque da última vez que eu vim, achei esse piso bem encardido. O Richard mexeu no café, fingindo que não ouvia. Patrícia sorriu de lado. A casa está em pé, eu respondi. Para quem passou a madrugada cuidando de criança doente e levou um balde de água na cara, está até bom. Ela torceu a boca. Ah, você também é muito sensível, minha filha. A vida não é esse mar de rosas, não. Homem às vezes perde a paciência. Você acha que eu nunca levei uns gritos do meu marido? A gente aguenta, faz parte. Faz parte. Quanta coisa equivocada se esconde nessas duas palavras. O problema, dona Lúcia,
Eu falei, sentindo as mãos esfriarem sobre a mesa. É que não foi a primeira vez que ele passou do limite. Só foi a primeira vez que a senhora chegou perto o bastante para ver o rastro. A Patrícia pousou a xícara, interessada. O que você está querendo dizer com isso? Perguntou. Eu olhei para o Richard. Ele evitou meu olhar, concentrado em passar margarina no pão, como se aquele pedaço fosse a coisa mais complexa do mundo. Ali, naquele instante, muitas cenas passaram na minha cabeça. As vezes em que ele chegava tarde sem explicar direito, os dias em que tratava o celular como se fosse um cofre, as mensagens sussurradas pelo corredor, as súbitas mudanças de humor. A imagem da Sandra começou a tomar contornos mais nítidos, como se estivesse sentada numa cadeira vazia da cozinha. Eu poderia abrir a boca ali, despejar o nome dela na mesa, mostrar o que eu já tinha visto por cima do ombro dele um dia, quando ele esqueceu de bloquear o aparelho. Poderia contar da mensagem que eu li, aquela em que ela dizia que não aguentava mais ser a outra. Mas alguma coisa me segurou. De repente, eu entendi que, se eu jogasse tudo ali, naquele café, eu estaria entrando no jogo deles, transformando o meu aniversário em espetáculo, alimentando a fome de comentários da Patrícia, a necessidade de controle da Dona Lúcia, o desejo do Richard de se fazer de vítima. Em vez disso, eu respirei fundo e disse: Eu só estou cansada de fingir que está tudo bem. Ninguém respondeu de imediato. A sogra revirou os olhos. A cunhada deu um sorriso debochado. Deus me livre, gente que vive cansada. Ela murmurou. Parece que o mundo está em cima dos ombros. Eu olhei para o caderno de capa amarela, que aparecia um pouquinho, com a lateral amassada na gaveta semiaberta. Lembrei das anotações, das datas. Lembrei de mim mesma, em versões anteriores, sempre pedindo desculpa por sentir o que sentia. Naquele momento, eu não sabia exatamente o que faria. Não tinha um plano perfeito, uma vingança pronta. Mas uma coisa ficou clara. Eu não ia continuar daquele jeito por muito tempo. O café seguiu, meio atravessado. A dona Lúcia fez questão de comentar cada detalhe da casa. O pano da mesa, as plantas meio secas no canto, a falta de um enfeite na parede. Patrícia resgatou histórias antigas, comparando a forma como a mãe dela segurava a casa com mão firme, como sabia botar ordem. A Sandra, por exemplo, é daquelas que nasceu pronta para qualquer coisa. Soltou a cunhada em determinado momento, como quem não está falando nada demais. Eu acho impressionante. Aquele nome no meu aniversário, dentro da minha cozinha, na frente dos meus filhos, caiu como uma pitada de sal em cima de um corte aberto. Eu senti um peso no peito, mas mantive a expressão neutra. Você fala tanto dela, eu disse tranquila, que qualquer dia ela vai acabar aparecendo aqui em casa sem ser convidada. A Patrícia riu, achando graça. Quem sabe, né? Respondeu. Pelo menos a conversa ia ficar animada. Ninguém me defendia. Ninguém se perguntava se aquilo era confortável para mim. E, pela primeira vez, eu parei de esperar que alguém fizesse isso por mim. Depois de um tempo, as crianças foram para a sala brincar. A dona Lúcia se levantou, dizendo que ia olhar as roupas no varal. A Patrícia foi atrás. Ficamos eu e o Richard sozinhos na cozinha, com os restos do café espalhados pela mesa. Ele evitava meu olhar, mexendo em qualquer coisa para não ter que encarar. Você precisava expor as coisas desse jeito? Ele reclamou em voz baixa. Ficar falando de água na frente da minha mãe. E você precisava jogar a água? Eu devolvi. Ou inventar para elas que eu estou num daqueles dias? Ele apertou os lábios, irritado. Você não entende, respondeu. Se eu conto que você está exagerando, elas acham que eu sou duro demais. Se eu minimizo, você faz cara de coitada. Eu fico sempre no meio. Essa palavra voltou. Coitada. Eu me segurei na borda da mesa, sentindo a madeira sob os dedos. Eu não sou coitada, Richard. Eu sou a sua esposa. Pelo menos no papel eu sou. Ele deu uma risada fria. No papel e na teoria, né? Porque na prática, você vive reclamando. Nada nunca está bom, tudo te machuca. Eu poderia ter começado a me justificar. Poderia ter lembrado de todas as vezes em que engoli as críticas da família dele, de todas as noites em claro com criança doente, de todos os almoços que ele comeu em silêncio,
sem um elogio. Mas algo dentro de mim começou a descer a marcha. Em vez de acelerar, eu diminuí. Eu preciso que você saia daqui hoje, eu falei, percebendo a serenidade na minha própria voz. Leva essas sacolas, leva a sua roupa. Vai para a casa da sua mãe se quiser. Mas hoje você não dorme aqui. Ele arregalou os olhos, como se eu tivesse dito uma loucura. Agora você enlouqueceu de vez. Você vai me expulsar da minha própria casa no dia do seu aniversário? Não é expulsar, é um limite, respondi, sem desviar o olhar. Eu preciso de espaço. E preciso que, pelo menos uma vez, você sinta o que é sair daqui incomodado, e não eu. Já passei vergonha demais. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada de imediato. O silêncio encheu a cozinha, só quebrado pelo barulho distante das crianças na sala. Amanda, pensa nas crianças. Ele tentou, mudando de estratégia. Elas não merecem ver esse tipo de coisa. Elas já estão vendo, eu disse, com um nó diferente se formando na garganta. Elas veem cada vez que você me diminui na frente da sua família, cada vez que eu fico pequena para caber no que vocês esperam de mim. Elas vão crescer achando que isso é normal. E eu não quero isso. A porta dos fundos se abriu. A dona Lúcia entrou, ouvindo apenas o final. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, colocando a mão na cintura. Já estão discutindo de novo? Antes que o Richard respondesse, eu falei. Eu pedi para ele passar um tempo na sua casa, dona Lúcia. Hoje ele não dorme aqui. O rosto dela mudou na hora. O tom de voz veio carregado. Ah, não. Agora você passou de qualquer limite, menina. Quem você pensa que é para mandar o meu filho sair da casa dele? Eu respirei fundo. Eu sou a mulher que acordou com um balde de água na cara e fez café para vocês mesmo assim, respondi. A casa também é minha, e hoje eu escolho que ele vá. Só por um tempo. A Patrícia, que tinha se aproximado, cruzou os braços, olhando a cena como quem assiste a um jogo. Olha, se eu fosse você, disse para o irmão, eu pegava minhas coisas e dava um tempo mesmo. Vai ver se a Sandra te dá menos trabalho. Ela soltou essa frase como quem solta uma bomba e espera minha explosão. Eu observei o rosto do Richard endurecer. A dona Lúcia lançou um olhar fulminante para Cira filha. Precisa falar esse nome aqui? Quase sibilou. O silêncio que se seguiu foi revelador. Não para eles, que já sabiam de tudo, mas para mim. Naquele momento, ficou claro que a Sandra não era só uma colega ou uma conhecida. Ela era assunto entre eles. Eles sabiam. Todos sabiam. A única que estava tentando se convencer do contrário era eu. Eu não senti a cabeça girar, nem uma tontura cinematográfica. O que eu senti foi um peso nas costas, ficando um pouco mais sólido, mais definível. Como se alguém tivesse acendido a luz de uma sala e eu enxergasse as coisas que já estavam lá o tempo todo. Então é isso, eu falei, encarando o Richard. Você tem outra pessoa. E a sua família sabe. Ele abriu a boca, fechou, procurou alguma palavra no ar. Não é assim, ele tentou. As coisas são complicadas. A Patrícia riu baixo. Complicado é pouco. Você cala a boca, Patrícia. A dona Lúcia rosnou. Você não ajuda em nada. Eu olhava para os três, um por um, e a cena parecia quase absurda. A sogra defendendo o filho, a cunhada se divertindo com o caos, o marido tentando escolher as palavras certas para não se comprometer. Eu, ali no meio, com o cabelo ainda úmido e a memória recente da cama encharcada. De repente, eu entendi que o que me prendia naquele lugar não era falta de informação. Era medo. Medo de recomeçar, medo de dar conta dos dois filhos sozinha, medo de não ter dinheiro, medo de ser apontada como a errada. Medo que foi sendo alimentado, dia após dia, com pequenas humilhações, até parecer parte de mim. Só que naquele instante, alguma coisa nele rachou. Não o medo em si, mas a certeza de que eu precisava continuar obedecendo a esse medo. Vocês três podem continuar mentindo um para o outro, eu disse, sem levantar a voz. Eu não vou mais mentir para mim. A dona Lúcia deu um passo à frente. Você está fazendo tempestade em copo d'água, Tere Amanda. Relacionamento é assim mesmo. Tem altos e baixos.
E se o Richard conversou com outra mulher, a culpa é dividida. Você nunca está satisfeita com nada. Vive se fazendo de vítima. Era isso. Eu sempre seria a culpada, aos olhos deles. Se ele traía, eu não fui boa o bastante. Se ele gritava, eu provoquei. Se ele jogava água em mim, é porque eu demorei a levantar. Eu olhei para as sacolas jogadas no corredor. Olhei para o caderno de capa amarela na gaveta da cozinha. Olhei para as pequenas marcas de gordura perto do fogão, as manchas de dedos das crianças na porta da geladeira. Tudo ali contava a história de alguém que se esforçou muito para manter aquele lugar funcionando. Eu não vou discutir mais, eu falei, sentindo um cansaço diferente, que não era só físico. Richard, pega suas coisas e vai. Fica o tempo que quiser fora. A gente conversa depois, em outro dia. Hoje eu não vou continuar essa cena. Ele me encarou, parecia dividido entre me enfrentar e fugir daquele ambiente carregado. Você está descontrolada, ele repetiu, como se quisesse convencer a si mesmo. Não dá para conversar agora. Então não conversa, respondi. Só sai. A Patrícia bufou, mas parecia curiosa para ver até onde eu iria. A dona Lúcia resmungava frases soltas sobre ingratidão, mulher que não sabe valorizar o que tem. As crianças apareceram na porta da sala, chamando pelo pai. Richard se abaixou, abraçou os dois, prometeu que voltaria, que estava tudo bem. Falou com eles com uma doçura que há muito tempo eu não via ele usar comigo. Eu observei, calada. Anos atrás, aquela cena teria partido meu peito em pedaços miúdos. Eu teria corrido atrás dele, pedido para ficar, insistido. Mas naquele dia foi diferente. Doeu, claro. Ver o pai dos meus filhos saindo com sacolas pelas mãos nunca seria leve. Só que a dor veio acompanhada de uma sensação nova, uma espécie de firmeza nos pés. Como se eu tivesse enterrado os dedos dos pés no chão e decidido não sair mais do lugar. Ele pegou as sacolas, saiu pela porta, desceu a escada. Eu vi a imagem dele pelas costas, se afastando. A dona Lúcia foi atrás, dizendo que iria com ele, que não ia deixar o filho nesse ambiente. A Patrícia ficou mais um pouco, circulando pela sala, como se analisasse os estragos depois de um acidente. Você sabe que a cidade inteira vai comentar, né? Ela disse, ajustando a alça da bolsa. Homem que sai de casa é assunto por semanas. Talvez comentem menos do que quando ele arrumou a outra. Eu respondi. E de qualquer forma, quem paga as minhas contas de vergonha sou eu. Ela me olhou com uma expressão curiosa, como se estivesse conhecendo uma Amanda nova. Aquela que respondia. Aquela que não abaixava mais a cabeça automaticamente. Boa sorte, então, disse por fim. Você vai precisar. Quando ela saiu, levando as crianças, a casa ficou estranhamente silenciosa. O relógio da parede fazia um tic-tac suave. Havia xícaras metade cheias na mesa, migalhas por todo lado, o cheiro de café ainda impregnado no ar. A cama do meu quarto continuava molhada, o lençol embolado num canto. Eu caminhei até a cozinha, lavei as louças devagar. A água quente escorria pelas minhas mãos, e eu prestava atenção nisso, na temperatura, na textura do detergente. Era como se eu precisasse me ancorar em detalhes, para não me perder no pensamento. Quando terminei, fui até a gaveta e peguei o caderno de capa amarela. Sentei à mesa, abri numa página limpa. A caneta demorou alguns segundos até encostar no papel. Então escrevi: Aniversário. Ele jogou água fria em mim para eu limpar a casa para a família dele. Eles sabem que ele tem outra. Eu decidi que não vou mais morar na mesma vida. Fechei o caderno. Dessa vez, não devolvi para a saveta. Deixei em cima da mesa, como se, dali em diante, ele precisasse ficar à vista. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Não vou fingir que, depois daquela manhã, tudo mudou de uma hora para outra. Não existiu uma versão minha que, do nada, ficou forte, autoconfiante, pronta para tudo. O que existiu foi um processo. No começo, eu chorei escondido, de madrugada, no banheiro. Não queria que as crianças me vissem daquele jeito. O corpo alternava entre uma exaustão profunda e uma tensão constante,
como se eu estivesse sempre esperando o barulho da chave na porta. Richard mandava mensagens dizendo que estava dando tempo para mim, que não queria piorar as coisas. Eu respondi pouco. Ele apareceu algumas vezes para ver as crianças, sempre com a desculpa de que não dava para conversar direito. Quando tentávamos falar, ele insistia em dizer que eu interpretei mal as coisas com a Sandra, que eles tinham se aproximado demais, mas que não foi tão grave assim. A velha Amanda teria agarrado essas frases como boia no meio do mar. A nova Amanda, ainda em construção, cambaleando, mas existe, ouvia aquilo e pensava: não é a definição exata que importa, é o que eu senti. A sogra fazia questão de me ligar, com aquele tom entre piedade e reprovação. Vocês têm filhos, Amanda? Ela repetia. Separar por causa de mensagem de celular? Por causa de água na cama? Você está jogando fora uma família inteira. Eu respondia pouco. Às vezes, só murmurava um: eu ainda estou pensando. Às vezes, desligava o telefone mais rápido, porque sentia meu peito apertar. O caderno de capa amarela foi ganhando novas páginas. Eu não escrevia textos longos, grandes desabafos. Escrevia frases soltas, listas, pequenos planos. Preciso guardar dinheiro. Talvez procurar serviço de manicure em domicílio. Ver com a vizinha do terceiro andar sobre vaga de faxina. Sim, eu não queria recorrer a processos, cartórios, nada disso. Não porque eu achasse que não tinha direito, mas porque naquele momento eu não aguentava mais brigar com ele em nenhum tipo de arena. Eu queria construir uma saída sem precisar vê-lo reclamando, se vitimizando, se fazendo de injustiçado. Então, eu comecei pelo pequeno. Arrumei uma tarde por semana para fazer unhas na casa de uma conhecida, depois mais uma. Uma vizinha me indicou para a irmã, que trabalhava num escritório, e queria alguém para arrumar as mãos antes do fim de semana. Eu fui indo, devagar. O dinheiro que entrava era pouco, mas era meu. Eu anotava cada ganho no caderno, com caneta de cor diferente. Aos poucos, fui percebendo que eu não estava mais tão presa à ideia de que o Richard era-se a minha única segurança. Quanto mais eu via que eu também podia colocar algum dinheiro no armário, mais eu sentia que podia, um dia, abrir mão dele completamente. Enquanto isso, ele continuava naquele meio termo estranho, não voltava de vez, não ia embora de vez. Aparecia, ficava um pouco com as crianças, saía. Às vezes tinha cheiro de perfume diferente, uma camisa que eu não reconhecia. Eu sabia, sem ele dizer, que a Sandra continuava ali, como sombra. A sogra e a cunhada nunca pediram desculpas por nada. Pelo contrário, quando nos encontrávamos, em algum almoço obrigatório na casa deles, vinham com frases prontas. Casamento não é conto de fadas, dizia a dona Lúcia, servindo comida no meu prato, sem perguntar se eu queria. Quem separa por qualquer coisa depois fica chorando. Tem muita mulher que queria estar no seu lugar, viu? Completava a Patrícia. Casa montada, homem trabalhador, família presente. Mas tem gente que gosta de complicar o que é simples. Eu ouvia tudo, observava e anotava mentalmente. Já não era aquela que absorvia tudo como verdade absoluta. Era alguém que escutava, mas sabia que havia outros jeitos de enxergar a mesma situação. Numa noite, meses depois do episódio do aniversário, o Richard apareceu mais tarde do que o normal para ver as crianças. Elas já tinham dormido. Ele entrou, jogou a chave na mesa, sentou-se no sofá com um suspiro longo. A Sandra está indo embora da cidade, ele disse, sem rodeios. Eu demorei alguns segundos para responder. Você quer que eu diga o que com isso? Ele passou a mão no rosto, cansado. Que as coisas ficaram um caos. A gente se envolveu além da conta, ela se apegou. Agora está me culpando por tudo, dizendo que eu prometi o que não prometi. Minha mãe está em cima de mim, falando que a culpa é sua, que você não me deu atenção, que por isso eu procurei lá fora. Eu senti um desconforto, mas já não era aquela dor aguda de antes. Era mais um tédio misturado com indignação. Impressionante! Eu falei. Você quebra o copo. A culpa é de quem lavou o prato. Ele me encarou, surpreso com a metáfora. Você mudou mesmo, comentou. Antes, já estaria chorando, perguntando se eu quero ficar com você,
Eu não vou disputar você com ninguém, respondi. Não por achar que não valho nada, pelo contrário. É porque, se eu preciso disputar, já está errado. Ele silenciosamente concordou ou não soube o que dizer. O fato é que, naquele dia, a conversa foi diferente. Eu não implorei, não fiz cena, não falei de futuro. Eu apenas coloquei alguns pontos. Eu não vou proibir você de ver as crianças, eu disse. Mas eu não quero mais esse entra e sai, esse fio de esperança pendurado. Se você quiser tentar de verdade, vai ter que mostrar, com atitude. E, sinceramente, eu não sei se quero tentar. Ele baixou os olhos, mexendo no relógio do pulso. Você está fria, ele acusou. Não, corrigi. Eu estou cansada de sentir por nós dois. Depois daquela conversa, ele começou a aparecer menos. Não sumiu, mas reduziu a frequência. A família dele, claro, aproveitou para reforçar o coro. Você está empurrando o Richard para longe, dizia a sogra. Mulher que endurece demais acaba sozinha. A Patrícia completava. Depois não reclama se ele aparecer com outra, tá? A fila anda. Eu já não respondia tanto para elas. Não porque concordasse, mas porque percebi que aquele espaço era um buraco sem fundo. Quanto mais eu tentasse justificar meus sentimentos, mais eles seriam usados contra mim. Então eu guardava minhas palavras para quem, de fato, importava. Eu mesma, meus filhos, e quem estivesse ali para somar, não para medir o meu valor. O caderno de capa amarela virou quase um terceiro braço. Eu anotava os horários dos trabalhos, as compras, as frases que eu ouvia e me marcavam, as pequenas vitórias. Hoje paguei a conta de luz só com o meu dinheiro. O menino veio me abraçar e disse que gosta quando eu sorrio, despreocupada. Não chorei no banho hoje. Um dia, enquanto eu folheava o caderno, percebi que, naquelas páginas, havia uma história inteira. A de uma mulher que foi encolhida aos poucos e depois começou a se esticar de novo, como uma borracha antes da ruptura. Foi então que eu tomei uma decisão definitiva. Eu estava sentada na cozinha, as crianças dormindo, o ventilador fazendo um barulho ritmado, aquele zunido que às vezes dá sono, o caderno aberto, uma caneta perto. Olhei para o entorno. As paredes precisando de pintura, o chão com marcas de anos, a mesa com uma pequena lasca na borda. Era a casa onde eu tinha depositado meus sonhos de família. E, ao mesmo tempo, era o palco de quase todas as vezes em que eu fui diminuída. Peguei o celular. Mandei uma mensagem para o Richard, simples. Precisamos conversar pessoalmente, sobre nós dois, sem as crianças. Marcamos num fim de tarde qualquer, na sala da casa. Ele chegou, sentou-se no sofá, com a postura de quem estava indo para um julgamento. Eu, na cadeira da cozinha, o caderno de capa amarela em cima da mesa, aberto numa página em branco. Eu não vou te segurar. Eu comecei, respirando devagar. Eu também não vou te impedir de ver as crianças. Mas eu não quero mais ser sua esposa. Ele arregalou os olhos. Você está falando sério? Estou. E não é por causa da Sandra, apenas. É um conjunto. É a forma como você me trata, a forma como sua família fala comigo e você não se coloca. É a cama molhada no dia do meu aniversário. É tudo. Ele começou a listagem de justificativas, como sempre. Eu estava cansado. Você leva tudo para o lado pessoal. A minha mãe é assim mesmo. Eu não queria me apaixonar pela Sandra. Eu deixei ele falar por alguns minutos. Cada justificativa parecia menor do que a realidade que eu conhecia. Cada tentativa de suavizar a própria responsabilidade soava como uma repetição gasta. Quando ele terminou, eu apenas disse: Eu não sou uma casa que você entra e sai quando quer. E também não sou um pano de chão que você joga água e pisa em cima. Eu tenho nome, história e 2 filhos que me observam. Ele esfregou o rosto com as mãos, como se quisesse arrancar a própria expressão. E o que você quer exatamente? Perguntou. Eu quero separar de verdade. Eu respondi. A nível prático, a gente vai ter que ver como faz. Mas, emocionalmente, para mim, acabou. E para começar, você não dorme mais aqui. Nem hoje, nem amanhã. Você vem ver as crianças em dias combinados. Só isso. Ele me encarou por longos segundos.
Então, pela primeira vez, pareceu realmente perceber que eu não estava ameaçando. Eu estava decidindo. Eu pensei que você nunca fosse ter coragem. Ele soltou, quase num murmúrio. Nem eu, respondi. Mas aconteceu. Ele se levantou, pegou as chaves, andou até a porta. Antes de sair, virou-se para mim. Você vai se arrepender, Amanda. Não é fácil ser mulher separada por aí. Não é fácil ser mulher de ninguém, eu disse. Mas pelo menos, sendo eu mesma, a responsabilidade pelos meus erros é minha. Não vou precisar mais carregar os seus também. Ele saiu. O barulho da porta se fechando ecoou pela sala. Eu respirei fundo, desse jeito que faz o peito expandir com dor, mas também com alívio. Nos dias seguintes, a sogra e a cunhada vieram com toda a tatilharia que eu já esperava. Você destruiu a família, disseram. Jogou tudo fora. Eu ouvi. Não reagi como antes. Se elas falavam na porta da minha casa, eu respondia. A família dos meus filhos está aqui, comigo, todo dia. A do pai deles, ele que resolve. Se tentavam fazer cena com as crianças, eu cortava educadamente. Aqui dentro, ninguém fala mal do pai deles, eu dizia. Nem de mim. Se quiserem ver as crianças, vão ver. Se for para me atacar, a porta está ali. Aquilo as assustava mais do que qualquer grito. Ver que eu já não ficava justificando, que eu não pedia mais licença para existir, mexia com elas. Elas perdiam o controle que exerciam através da culpa. Com o tempo, as visitas diminuíram. Não porque eu proibi, mas porque ficou menos interessante vir aqui sem ter alguém para pisar. Quando perceberam que eu não reagia como antes, que eu não me dobrava, começaram a preferir outros palcos. O Richard seguiu a vida dele. Não virou miserável. Não perdeu tudo. Não foi castigado pelo universo. Continuou trabalhando, continuou sendo o filho querido da Dona Lúcia, o irmão protegido da Patrícia. Às vezes, voltava com uma expressão cansada, falando das dificuldades da vida, das cobranças da mãe, dos próprios arrependimentos. Nunca pediu desculpas de verdade, do jeito que eu talvez tivesse desejado num passado distante. Mas com o tempo, eu entendi que eu não precisava disso para seguir. A falta do pedido de perdão virou mais um retrato de quem ele era, não de quem eu devia ser. A minha vingança, se é que dá para chamar assim, não teve plateia. Não teve papel timbrado, nem assinatura de juiz, nem cena de novela com gritos no portão. A minha vingança foi acordar, dia após dia, e escolher não ser mais a mulher deitada numa cama molhada, implorando por respeitinho numa cozinha lotada de gente me julgando. Foi cuidar das crianças, organizar minha rotina, ampliar meus trabalhos, sem transformar a minha vida num panfleto de superação espetacular. Teve dias péssimos, em que eu deitava no fim do dia, sem sentir os pés. Teve dias de riso solto, vendo meus filhos fazerem graça na sala. Teve contas atrasadas, teve medo de não dar conta, teve vontade de voltar atrás às vezes. O caminho foi real, não perfeito. Algum tempo depois, num outro aniversário, eu acordei antes do despertador. O céu tinha aquele tom meio dourado, anunciando um dia quente. A casa estava silenciosa, os pequenos ainda dormindo. Fui até a cozinha, acendi o fogo, coloquei a água para o café, peguei o caderno de capa amarela na prateleira, porque agora ele não ficava mais escondido na gaveta de talheres. Ele tinha um lugar só dele, perto dos temperos. Sentei à mesa, enquanto a água aquecia e o cheiro do pó começava a se espalhar. Folheei o caderno desde as primeiras páginas. A letra da minha mãe, as receitas, as notas sobre a sogra, sobre a cunhada, sobre o Richard, sobre a Sandra, as frases curtas, as datas, os pequenos planos. Percebi que, sem saber, eu tinha construído um registro de como eu fui deixando de ser uma figurante da minha própria vida e comecei a ocupar o centro da minha história. Na última página, escrevi: Aniversário de novo. A cama está seca. A casa não está perfeita, mas está em paz. As crianças vão acordar daqui a pouco. Eu vou fazer um bolo simples. O presente que eu me dou hoje é não aceitar mais viver onde não me enxergam. Fechei o caderno com cuidado. Passei a mão na capa amarela, como se fosse um gesto de carinho. A panela do café começou a chiar no fogão,
puxando minha atenção de volta para o presente. Enquanto eu despejava o café passado na garrafa, ouvi passos baixinhos pelo corredor. Meu filho apareceu coçando os olhos, a menina logo atrás, com o cabelo todo embaralhado. Mãe, hoje é seu aniversário, né? Ele perguntou. É, respondi, sentindo um sorriso vir de um lugar mais leve dentro de mim. Hoje é meu aniversário. Eles vieram até mim, me abraçaram, daquele jeito meio desengonçado de criança. Os pequenos braços envolvendo meu corpo foram o melhor cobertor que eu poderia querer. Ali, naquela cozinha simples, com o caderno de capa amarela em cima da mesa e o cheiro de café no ar, eu entendi que o mais interessante da minha história não foi o dia em que a sogra e a cunhada pegaram o Richard descendo a escada com as sacolas na mão. O mais interessante veio depois, em silêncio, sem plateia. Foi o dia em que eu parei de tentar convencer os outros de quem eu era e passei a acreditar em mim. Não precisei ver o Richard quebrado, sozinho, sem nada. Não precisei assistir à desgraça de ninguém para me sentir vingada. Eu só precisei me libertar do papel que escreveram para mim, aquele de esposa que aguenta tudo para manter as aparências. Hoje, quando lembro daquela água gelada batendo no meu rosto, eu não sinto mais vergonha. Sinto raiva, sim, em alguns momentos, mas principalmente sinto um certo tipo de gratidão estranha. Não pelo gesto em si, ele jamais estará certo, mas pelo que ele acabou arrancando de mim. Ele mostrou, sem querer, até onde eu tinha ido para me abandonar. E foi ali que eu comecei a voltar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.